Meu marido me fez pegar 2 empregos pra ajudar as contas, só pra eu descobrir que o dinheiro tava indo direto pra outra mulher e os 2 filhos que ele escondia em outra cidade. Um dia ele viajou. Quando voltou, teve uma surpresa. Meu nome é Ana. Tenho 38 anos e estive casada com Ricardo por 15 anos. Nosso apartamento era pequeno, mas aconchegante. Decorei cada cantinho com carinho, acreditando que estávamos construindo um lar, não apenas ocupando um espaço. Ricardo gostava de me surpreender com flores nas sextas-feiras. Eu preparava seu prato favorito aos domingos. Éramos felizes, ou pelo menos eu achava que éramos. O problema é que os planos dele sempre vinham primeiro. Sua carreira era a prioridade absoluta em nossa vida. Quando conseguiu o cargo de gerente regional em uma grande empresa farmacêutica, as viagens começaram. Inicialmente, era uma vez por mês. Depois, quinzenalmente. Por fim, Ricardo passava quase uma semana inteira fora de casa, a cada 2 semanas. É temporário, ele dizia, beijando minha testa antes de pegar mais um voo. Logo serei promovido, e não precisarei viajar tanto. Estou fazendo isso por nós, pelos nossos sonhos. E eu acreditava. Como não acreditar em alguém que olha nos seus olhos com tanta convicção? Como duvidar do homem que jurou amor eterno numa capela à beira-mar, cercado por nossas famílias? Enquanto isso, eu construía minha própria carreira como enfermeira em um hospital público. Turnos exaustivos, noites em claro, pacientes difíceis, as emergências não tinham hora para acontecer, e quantas vezes cancelei planos porque alguém precisava de cuidados urgentes. Mas eu amava meu trabalho. Apesar de todas as dificuldades, era gratificante poder ajudar as pessoas em seus momentos de maior vulnerabilidade. Lembro-me de uma paciente em particular, Dona Carmen. Idosa, sozinha, sem família. Ela segurava minha mão durante os procedimentos como se eu fosse sua filha. Você tem um dom, menina, dizia ela. Não é qualquer um que consegue fazer a dor dos outros parecer mais leve. Dona Carmen faleceu durante um dos meus plantões. Segurei sua mão até o último suspiro. Chorei no vestiário após declarar o óbito. Cheguei em casa destruída naquela noite. Ricardo estava em casa. Raridade naquela época. Você está com uma cara péssima, comentou, mal levantando os olhos do notebook. Contei sobre Dona Carmen, sobre como aquela morte havia me afetado. Ana, você precisa ser mais profissional. Não pode se abalar assim por cada paciente que perde. Imagina se eu ficasse mal toda vez que um negócio não dá certo? Aquela foi a primeira vez que percebi o abismo que começava a se formar entre nós. Como comparar a perda de uma vida humana a um negócio que não deu certo? Mas engoli o comentário junto com as lágrimas. Talvez ele estivesse certo. Talvez eu precisasse ser mais forte. Os anos foram passando, e a distância entre nós aumentando. Não apenas física, mas emocionalmente. As viagens dele ficavam mais longas. As ligações mais curtas. Quando estava em casa, Ricardo passava mais tempo com o celular nas mãos do que conversando comigo. Tentei de tudo. Jantares românticos, finais de semana em pousadas charmosas, até lingeries novas que ficavam mais tempo na gaveta do que no meu corpo. Até que um dia, Ricardo chegou em casa com uma expressão séria. Ana, precisamos conversar sobre dinheiro. Sentamos na mesa da cozinha enquanto ele abria seu laptop, mostrando uma planilha detalhada dos nossos gastos. Cada compra no supermercado, cada conta paga, cada pequeno luxo que eu havia me permitido, como aquele batom novo ou o livro que comprei para ler durante os intervalos no hospital. Olha só isso. Apontou para a tela. Nossas despesas aumentaram 30% no último ano. Assim não vamos conseguir comprar a casa na praia que sempre quisemos. A casa na praia. Aquele sonho que era mais dele do que meu, mas que acabei comprando ao longo dos anos. Uma casa em Guarujá, com vista para o mar e espaço para receber amigos e família. Um sonho que foi mencionado tantas vezes que se tornou concreto em minha mente. Mesmo sem nunca ter passado de conversas e buscas ocasionais em sites imobiliários. Mas Ricardo, estamos financeiramente estáveis, não temos dívidas, conseguimos pagar todas as contas. Não é suficiente, Ana, interrompeu. Precisamos economizar mais. Ou melhor, você precisa ganhar mais. Aquilo me pegou de surpresa. Mas já trabalho em tempo integral no hospital. Sim, mas no seu trabalho você tem folgas. Poderia usar esse tempo para fazer algo útil, ganhar um dinheiro extra. Folgas? Você chama de folgas os dias em que não estou em plantão de 12 horas? Os dias em que preciso descansar? Ricardo revirou os olhos como se eu estivesse sendo dramática. Um gesto que se tornou cada vez mais comum em nossas conversas. Ana, eu trabalho muito mais que você. Viajo constantemente. Estou sempre resolvendo problemas da empresa, inclusive nos fins de semana. Você não sabe o que é cansaço de verdade. Aquelas palavras doeram mais do que qualquer agressão física poderia doer. Como ele se atrevia a dizer que eu não sabia o que era cansaço? Eu que já havia feito plantões duplos para cobrir colegas doentes. Eu que segurava a mão de pacientes terminais nas madrugadas solitárias do hospital. Eu que já havia realizado manobras de reanimação por mais de 1 hora, com os braços doendo e o coração acelerado, lutando para trazer alguém de volta à vida. Ricardo, isso não é justo. Meu trabalho é fisicamente e emocionalmente exaustivo. Exaustivo? Por favor, Ana. Você fica lá conversando com os pacientes, anotando coisas em pranchetas. Isso não é trabalho de verdade. Trabalho de verdade é o que eu faço. Negociações, viagens estressantes, reuniões importantes. Aquela foi a primeira vez que percebi que ele não tinha o mínimo respeito pelo que eu fazia. Para Ricardo, minha profissão era algo menor, insignificante comparada à grandiosidade do império corporativo onde ele trabalhava. Como se salvar vidas fosse menos importante que vender remédios. E então, o que você acha de procurar um segundo emprego, talvez em uma clínica particular, ou até mesmo como babá nos fins de semana? Babá? Ricardo, eu sou enfermeira formada há 15 anos. Exatamente. Você tem experiência com crianças. Seria fácil encontrar famílias dispostas a pagar bem. Senti meu rosto queimar. 15 anos de estudo, especialização em enfermagem clínica, centenas de vidas salvas. E ele achava que eu deveria ser babá nos meus dias de descanso. Não que haja algo errado com essa profissão. Minha própria mãe foi babá por anos. Mas a desvalorização do meu trabalho, do meu diploma, da minha carreira construída com tanto esforço, era evidente. A conversa terminou com ele saindo para encontrar amigos, enquanto eu ficava ali, sentada na mesa da cozinha, com um nó na garganta e uma sensação de que algo estava profundamente errado em nosso casamento. Não era apenas sobre dinheiro ou trabalho.
Era sobre respeito, sobre parceria, sobre enxergar o outro como igual. Passei a noite em claro, revirando aquela conversa na minha cabeça. Eu poderia ter confrontado o Ricardo, poderia ter exigido mais respeito, mas algo dentro de mim estava mudando. Uma pequena semente de desconfiança havia sido plantada. No dia seguinte, contra todos os meus instintos, comecei a procurar um segundo emprego. Não porque concordava com Ricardo, mas porque precisava de uma saída. Qualquer saída daquela situação. E dinheiro extra significava mais independência. Algo que eu começava a perceber que precisava desesperadamente. Mandei currículos para diversas clínicas particulares, fiz algumas entrevistas. Uma semana depois, recebi uma proposta da Clínica Bela Vista, um centro de estética de alto padrão que buscava uma enfermeira para procedimentos estéticos. O salário era bom, melhor do que eu esperava. Os horários eram flexíveis, 3 tardes por semana, após meu turno no hospital. Comecei imediatamente. O trabalho era menos estressante que no hospital. Ninguém estava morrendo por causa de um preenchimento facial mal feito, mas era exigente de outras formas. As clientes eram ricas, exigentes, algumas vezes rudes. Aprendi a sorrir diante de comentários maldosos sobre minha aparência ou idade. Você deveria experimentar o nosso tratamento para rugas, disse uma senhora de 60 anos, toda esticada por cirurgias plásticas. Ricardo ficou satisfeito com minha iniciativa. Viu só? Não era tão difícil assim, disse ele, como se estivesse falando com uma criança que finalmente aprendeu a amarrar os sapatos. Com esse dinheiro extra, logo estaremos comprando nossa casa na praia. Os meses seguintes foram um borrão de turnos duplos, noites mal dormidas e relacionamento cada vez mais distante. Eu saía de casa às 6 da manhã para o hospital, trabalhava até às 15 horas da tarde, ia direto para a clínica até às 20 horas da noite, chegava em casa exausta apenas para encontrar a casa vazia. Ricardo continuava com suas viagens frequentes, sempre voltando com algum presente caro para compensar sua ausência. Perfumes importados, bolsas de marca, joias, presentes que mais pareciam subornos para manter meu silêncio e aceitação. Comecei a guardar parte do dinheiro que ganhava na clínica. Não muito, apenas o suficiente para não levantar suspeitas nas planilhas meticulosas de Ricardo. R$50 aqui, 100 ali. Escondia em uma caixa de sabão em pó vazia, no fundo do armário da lavanderia, um lugar que Ricardo jamais visitava, já que tarefas domésticas não faziam parte de seu universo. Foi durante uma dessas viagens que o primeiro sinal apareceu. Ricardo esqueceu seu celular carregando na tomada do quarto quando saiu para o aeroporto. Nunca fui de mexer em suas coisas, mas quando o aparelho vibrou insistentemente, acabei olhando a tela por reflexo. Amor, já estou com saudades. Mal posso esperar para você chegar. As crianças estão ansiosas. A mensagem estava ali, clara como o dia, de alguém identificado como Patrícia Trabalho. Crianças? Que crianças seriam essas? Ricardo e eu nunca tivemos filhos, não por falta de tentativas. Nos primeiros anos de casamento, sonhávamos com uma família grande. Fizemos tratamentos, consultas com especialistas. Os médicos nunca encontraram uma razão específica, apenas aquele. Diagnóstico vago de infertilidade sem causa aparente. Com o tempo, o assunto foi ficando de lado, especialmente quando a carreira de Ricardo decolou e as viagens começaram. Meu coração disparou. Minhas mãos tremiam enquanto eu segurava o celular, lendo e relendo aquela mensagem. Desbloqueei o aparelho, sabia a senha. Era a data do nosso casamento. Irônico. E procurei por mais mensagens dessa tal Patrícia. Era uma conversa extensa, com meses de mensagens diárias. Planos para o fim de semana, discussões sobre a escola das crianças, contas a pagar, uma vida inteira documentada em conversas que nunca deveriam existir. Vou tentar ficar até terça dessa vez. Disse para Ana que tenho reuniões importantes. Char. Crianças vão ficar felizes. João teve apresentação na escola ontem e não parou de perguntar quando o papai volta. O pediatra disse que a febre da Mari já passou, mas precisamos ficar de olho. Comprei o remédio que ele indicou. Te amo. Tanto. Obrigada por fazer nossa família tão feliz. Li tudo com uma sensação de irrealidade. Como se estivesse lendo um roteiro de filme ruim. Não a história da minha própria vida desmoronando diante dos meus olhos. Haviam fotos também. Ricardo abraçado com uma mulher morena, mais jovem que eu. Ricardo segurando um menino de uns 8 anos no colo. Ricardo em uma festa de aniversário infantil, soprando velhinhas ao lado de uma menina que seria sua cara feminina. Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. Não era apenas raiva ou tristeza. Era como se um interruptor tivesse sido ligado, acionando um mecanismo de sobrevivência que eu nem sabia que possuía. Rapidamente fotografei todas as evidências com meu próprio celular, devolvendo o aparelho, dele exatamente como estava. Em seguida, me sentei na beira da cama, respirando fundo, organizando meus pensamentos. Não iria confrontá-lo ainda. Precisava de mais informações. Quando Ricardo voltou dessa viagem, agi normalmente. Preparei seu jantar favorito, perguntei sobre o trabalho, sorri nos momentos certos. Por dentro estava morta. Cada palavra dele soava como uma mentira. Cada gesto de carinho parecia uma traição ainda maior. Como foi a viagem? Perguntei casualmente, enquanto ele saboreava o risoto que preparei. Cansativa. São Paulo está impossível de dirigir. E o cliente era difícil, exigente. São Paulo. Ele nem se dava ao trabalho de criar histórias elaboradas. Simplesmente mentia sobre estar na cidade onde morávamos. Que bom que você está de volta. Respondi com um sorriso ensaiado. Senti sua falta. No dia seguinte, usei parte do dinheiro que vinha guardando em segredo para contratar um detetive particular. Paulo era um ex-policial que agora trabalhava investigando casos de infidelidade. Quando contei minha situação, ele não pareceu surpreso. Infelizmente, é mais comum do que você imagina, senhora. Vou precisar dos detalhes das próximas viagens dele. Forneci todas as informações. Datas, supostos destinos, horários de voo. Paulo começou seu trabalho imediatamente. Durante as semanas seguintes, vivi uma vida dupla. Durante o dia, era a enfermeira dedicada, a esposa atenciosa, a profissional que aplicava botox em senhoras ricas. À noite, na solidão do meu quarto, enquanto Ricardo roncava ao lado, revisava as mensagens que havia fotografado, analisava extratos bancários, buscava por pistas que havia ignorado por anos. Como fui tão cega? Os sinais estavam lá. As viagens que aumentavam em frequência e duração, a crescente distância emocional, o celular que nunca saía das mãos,
as ligações atendidas em particular, e aquela pressa em me fazer trabalhar mais, ganhar mais, seria para sustentar 2 famílias. 2 semanas depois, recebi um envelope grosso no meu consultório na clínica de estética. Dentro havia um relatório detalhado, com fotos, endereços e informações que confirmavam meus piores temores. Ricardo não apenas tinha um caso. Ele tinha uma segunda família completa em Belo Horizonte, uma casa em um condomínio fechado, uma esposa, que não era legalmente sua esposa, descobri depois, e 2 filhos. João, de 8 anos, e Mariana, de 6. Uma vida paralela perfeitamente construída e mantida por anos. As viagens a trabalho eram, na verdade, semanas alternadas em que ele vivia com essa outra família. A tal Patrícia acreditava que Ricardo trabalhava em São Paulo, onde vivíamos, e precisava se dividir entre as 2 cidades por causa do emprego. O detetive havia conseguido até mesmo cópias de contas bancárias separadas que Ricardo mantinha, de onde saíam pagamentos para a escola das crianças, prestações da casa, contas regulares. Uma vida inteira organizada e financiada, enquanto em casa, ele me pressionava para trabalhar mais, para economizar mais. 2 vidas, 2 casas, 2 mulheres que acreditavam ser a única. Naquela noite chorei até não ter mais lágrimas. Elas deram lugar a uma resolução fria e calculada. Não seria a esposa traída que faz escândalo. Não imploraria por explicações ou perdão. Ele não merecia nem mesmo minha raiva. O que Ricardo merecia era exatamente o que estava prestes a receber. O mesmo nível de engano que havia me proporcionado por anos. Meu plano não seria confrontá-lo em um escândalo dramático. Não, eu queria algo mais sofisticado, algo que o atingisse onde realmente doía, em seu controle meticuloso sobre tudo e todos. Primeiro, abri uma conta bancária secreta em outro banco. Comecei a transferir pequenas quantias do meu salário para lá, valores que não fariam falta no orçamento que Ricardo controlava religiosamente. Com o tempo, esse valor foi aumentando. Descobri que Ricardo não estava verificando minhas transações tão de perto quanto eu imaginava, talvez ocupado demais com sua outra família. Depois, procurei um advogado especializado em divórcio. Dr. Marcos me ouviu com atenção e compaixão, algo que eu não recebia há anos do meu próprio marido. O que você quer exatamente desse processo, Ana? Quero o que é meu por direito, e quero que seja rápido e discreto. Dr. Marcos me explicou sobre a partilha de bens, pensão, e como poderíamos usar as evidências de infidelidade como uma carta na manga, caso Ricardo dificultasse o processo. Não quero nada além do que contribuir para construir, expliquei. Nada da herança da família dele, nada dos bens que ele adquiriu sozinho, só quero o que é justo. Você tem onde ficar quando decidir sair de casa? Essa era uma pergunta importante. Comecei a procurar discretamente por apartamentos para alugar. Encontrei um pequeno estúdio perto do hospital, perfeito para recomeçar. Paguei 3 meses de aluguel adiantado e comecei a transferir aos poucos. Em pequenas caixas, itens pessoais que não fariam falta imediata em casa. Primeiro foram algumas roupas que eu raramente usava. Depois, livros e lembranças da minha família, álbuns de fotografias de antes do casamento, documentos importantes. Cada item cuidadosamente selecionado e transferido durante os períodos em que Ricardo estava viajando. Enquanto isso, continuava trabalhando nos 2 empregos, como se nada tivesse mudado. Ricardo estava mais ausente que nunca, e quando estava em casa, mal conversávamos. Era como se fôssemos 2 estranhos dividindo o mesmo espaço. Jantávamos, em silêncio, cada um perdido em seus pensamentos. Às vezes, peguei-me imaginando se ele estava pensando na outra família, nos filhos que nunca tivemos. Estou preocupado com você, Ana, ele comentou certa noite, enquanto eu preparava o jantar. Você anda distante. A ironia da situação quase me fez rir. Ele, preocupado com meu distanciamento, enquanto mantinha uma vida secreta a centenas de quilômetros dali. Estou cansada, Ricardo. Você sabe, 2 empregos. Ele assentiu, satisfeito com a explicação. Esse sacrifício vai valer a pena. Logo poderemos comprar aquela casa na praia. Sim, a casa na praia, respondi mecanicamente, pensando em como aquele sonho já não significava absolutamente nada. Para mim, a casa na praia era um futuro que nunca chegaria. Uma promessa vazia para justificar sacrifícios que beneficiavam apenas a ele. O plano estava quase completo. Faltava apenas o momento certo para executá-lo. A oportunidade chegou quando Ricardo anunciou uma viagem mais longa que o normal. Vou precisar ficar 10 dias fora dessa vez. Projeto grande com clientes internacionais. 10 dias com a outra família. Era o que aquilo significava. Perfeito para meus propósitos. Tudo bem, amor. Vou sentir sua falta. Respondi, numa atuação digna de Oscar. No dia de sua partida, o beijei na porta como sempre fazia. Boa viagem. Volte logo pra mim. Assim que seu carro desapareceu na esquina, coloquei meu próprio plano em ação. Primeiro, transferi todo o dinheiro da nossa conta conjunta para minha nova conta, deixando apenas o suficiente para não levantar suspeitas imediatas se ele verificasse online. Não era roubo. Metade daquele dinheiro era fruto do meu trabalho, resultado das minhas horas de dedicação e sacrifício. Depois, liguei para o Dr. Marcos, confirmando que era hora de entrar com o pedido de divórcio. Ele já tinha todos os documentos preparados, incluindo as provas de infidelidade e bigamia coletadas pelo detetive. Em seguida, chamei um caminhão de mudança que já havia contratado previamente. Em poucas horas, todos os móveis e pertences, que eram exclusivamente meus, foram transferidos para meu novo apartamento. Deixei para trás roupas que não usava mais, objetos sem valor sentimental. E claro, todos os presentes caros que Ricardo havia me dado ao longo dos anos para aplacar sua culpa. Enquanto os carregadores levavam minhas coisas, caminhei por aquela casa pela última vez. Tantas memórias, tantos anos. No quarto que compartilhávamos, parei diante da cômoda onde guardava meus pijamas. Ali, Ricardo havia escondido um par de brincos que planejava me dar de aniversário anos atrás. Eu havia fingido surpresa quando os recebi. Na cozinha, onde preparei tantas refeições esperando que ele chegasse das viagens. Na sala, onde assistíamos filmes abraçados nos primeiros anos de casamento. Em cada cômodo,
Lembranças de uma vida que acreditei ser verdadeira. Antes de sair, deixei 3 envelopes sobre a mesa de jantar. O primeiro continha o pedido de divórcio, já protocolado na justiça. O segundo trazia cópias de todas as provas da sua infidelidade. Fotos, mensagens, o relatório do detetive. Tudo meticulosamente organizado. O terceiro envelope era endereçado a Patrícia. Nele, coloquei uma carta explicando quem eu era, há quanto tempo estava casada com Ricardo, e cópias de nossa certidão de casamento e outros documentos comprovando nosso relacionamento. Não o fiz por vingança contra ela. Pelo que sabia, Patrícia era tão vítima quanto eu nessa história. Fiz porque ela merecia saber a verdade. Esse terceiro envelope eu não deixei na mesa. Peguei meu carro e dirigi até Belo Horizonte naquela mesma noite. 6 horas na estrada com apenas minhas próprias reflexões como companhia. Quando cheguei já era madrugada. Estacionei em frente à casa onde meu marido vivia sua outra vida e coloquei o envelope na caixa de correio. Por um momento fiquei ali parada, olhando para a casa. Uma construção bonita, maior que nosso apartamento em São Paulo. Jardim bem cuidado, balanço infantil, no quintal. Pensei nas crianças dormindo lá dentro, inocentes nessa história toda. Senti um nó na garganta ao pensar no quanto suas vidas também seriam afetadas pela mentira de Ricardo. Voltei para São Paulo e para meu novo apartamento. Pequeno, mas aconchegante. Nos dias seguintes, me dediquei a organizar meu novo espaço e minha nova vida. Pedi demissão do trabalho na clínica de estética. Não precisava mais de 2 empregos agora que estava sozinha. Mudei meus horários no hospital para o turno diurno, algo que sempre quis, mas não conseguia por causa das exigências de Ricardo. Comecei a frequentar um grupo de apoio para mulheres em processo de divórcio, onde encontrei compreensão e amizade. No 7º dia da viagem de Ricardo, recebi uma enxurrada de ligações e mensagens dele, todas desesperadas, alternando entre súplicas e ameaças. Ana, por favor, me liga. Precisamos conversar. O que você fez é ilegal. Não pode simplesmente levar nosso dinheiro. Eu posso explicar tudo. Não é o que você está pensando. Se você não me responder, vou chamar a polícia. Ana, pelo amor de Deus, onde você está? Estou preocupado. Pensa bem no que está fazendo. Ainda podemos resolver isso. 15 anos de casamento jogados fora por um mal-entendido. Não respondi a nenhuma delas. Em vez disso, encaminhei todas para o Dr. Marcos, que assumiu a comunicação dali em diante. Ricardo estava em pânico, alternando entre ameaças legais e declarações de amor eterno. O Dr. Marcos manteve-se firme, comunicando apenas os procedimentos legais do divórcio. 2 dias depois, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Oi, Ana. Aqui é a Patrícia. Podemos conversar? Concordei em encontrá-la em um café neutro, no meio do caminho entre nossas cidades. Cheguei primeiro e a vi entrar, mais bonita pessoalmente do que nas fotos, com olheiras profundas de quem não dormia há dias. Obrigada por vir, disse ela, sentando-se à minha frente. Nossa conversa foi surpreendentemente civilizada. Trocamos histórias, preenchemos lacunas, rimos nervosamente das coincidências absurdas que Ricardo criava para manter suas 2 vidas funcionando. Ele disse que sua mãe morreu 3 vezes, comentou Patrícia, sempre que precisava de uma desculpa para ficar mais tempo em São Paulo. Para mim, era o pai dele que tinha problemas de saúde recorrentes. Respondi. Ele me disse que você era uma ex-namorada obsessiva que não o deixava em paz. Continuou ela. Que você era instável emocionalmente e por isso ele mantinha contato, para te ajudar. E eu nem sabia da sua existência. Ou das crianças. Patrícia segurou minha mão por cima da mesa. As crianças. João é tão parecido com ele. E Mari, então, sentiu um aperto no peito. Como eles estão lidando com tudo? Isso! Ainda estão confusos. Acham que o pai teve que viajar a trabalho. Não sei como contar a verdade. No final do encontro, Patrícia segurou minha mão novamente. Obrigada por me contar a verdade. Você poderia simplesmente ter desaparecido da vida dele sem se importar. Comigo e com as crianças. As crianças não têm culpa de nada. Respondi. E nem nós. Nos despedimos com um abraço desajeitado. 2 mulheres unidas pelo mesmo engano. Pela mesma dor. Prometi mandar notícias. Oferecer apoio se ela precisasse. Afinal, ambas estávamos recomeçando do zero. Descobri depois, por intermédio do Dr. Marcos, que Patrícia também deixou Ricardo. Aparentemente, ele voltou para a casa em Belo Horizonte apenas para encontrá-la vazia, assim como aconteceu em São Paulo. 2 vidas cuidadosamente construídas, desmoronando simultaneamente. O divórcio foi finalizado em tempo recorde, graças às evidências de infidelidade. Ricardo não contestou nada, provavelmente tentando evitar que o caso fosse ainda mais exposto. Ele perdeu não apenas 2 famílias, mas também a reputação na empresa. Um homem que vivia de mentiras, agora exposto em sua verdadeira natureza. Hoje, 1 ano depois, minha vida é completamente diferente. Continuo trabalhando como enfermeira, mas agora em apenas um emprego, com horários mais flexíveis. Tenho tempo para cuidar de mim, para visitar minha família, para fazer aulas de yoga e culinária. Coisas simples que havia esquecido que gostava. Ainda recebo mensagens ocasionais de Ricardo. Na última, ele dizia estar arrependido, que percebeu o quanto me amava e que queria uma segunda chance, que havia cometido o maior erro de sua vida e que estaria disposto a fazer qualquer coisa para me reconquistar. Não respondi. Hoje à noite, vou me deitar em minha cama, no meu apartamento, cercada pelas coisas que escolhi, pelos sonhos que estou reconstruindo. Vou adormecer em paz, sabendo que amanhã serei um pouco mais forte, um pouco mais sábia, um pouco mais eu mesma. E isso, mais do que qualquer outra coisa, é a maior vingança que eu poderia ter. E você, se estivesse no lugar dela, o que faria diferente? Deixe seu comentário.